When I look at my life and all that I've been. Ouvi esta música ontem e não consigo parar de ouvir. Esta música trouxe-me lágrimas aos olhos. Estes são comentários à música Celebrate Me, de Inga Rose, que em abril chegou ao top do iTunes em vários países. A música foi usada em mais de 300 mil vídeos no TikTok. Mas há um detalhe: Inga Rose não existe. A música foi criada por inteligência artificial. Guys, I'm tripping on this. So a couple of days ago, I discovered this artist called Inga Rose on TikTok. And when I searched it, all of a sudden it was like the AI-generated artist, Inga Rose. And I was like, what? So all this time I've been listening to a robot. Os casos multiplicam-se. No ano passado, Xenia Monet, uma cantora virtual que faz lembrar uma mistura de Beyoncé com Alicia Keys, assinou um contrato de $3 milhões com uma editora. E a canção We Are Charlie Kirk, criada com a plataforma de IA Suno para homenagear o político assassinado, tornou-se um meme no TikTok e chegou a número 1 do top de canções virais do Spotify. We are Charlie Kirk. Hoje estimam-se que sejam criadas mais de 7 milhões de músicas por dia com inteligência artificial. Em plataformas de streaming como o Deezer, quase metade das músicas novas já são geradas por IA. Nunca se produziu tanta música e nunca foi tão difícil perceber quem está por detrás dela. Nos últimos 3 anos, a inteligência artificial entrou na música como uma bomba e rapidamente se tornou difícil perceber o que é humano e o que não é. Como assim? Como é que passamos de simples brincadeiras com vozes falsas para uma produção massiva de músicas geradas por algoritmo? O que é que isto está a fazer aos artistas e à forma como ouvimos música? E mais importante, já estamos a ouvir inteligência artificial sem saber? Este é o Como Assim, um podcast sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Eu sou Inês Rocha. Para perceber melhor o impacto da inteligência artificial na música, falei com o Daniel Dias, jornalista da secção de Cultura do Público, que tem acompanhado este tema de perto e que está a escrever um artigo justamente sobre o assunto que vão poder ler muito brevemente no Y. Bom, é sempre difícil traçar um ponto inicial, mas talvez o momento em que a música gerada por inteligência artificial atinge o mainstream de forma mais visível foi em abril de 2023, quando um deepfake, no fundo uma música gerada por inteligência artificial que imita as vozes do Drake e do The Weeknd num alegado dueto, aparece nas plataformas. O dueto nunca existiu, mas parecia real. A canção esteve disponível até a Universal, a editora de ambos os artistas, ter conseguido fazê-la desaparecer das plataformas, alegando que a composição infringia as leis de direitos de autor. Mas o fenómeno não parou. Esse é o momento, uma espécie de momento inicial que desencadeia um processo que desde então teve uma espécie de aceleração vertiginosa, não é? Hoje, os números divulgados pelo Deezer, uma plataforma de streaming francesa, ajudam a perceber essa escala. Em abril de 2025, portanto há pouco mais de um ano, o Deezer dizia que cerca de 20 mil das canções que entravam na altura diariamente na plataforma eram completamente geradas por inteligência artificial. Isto representava cerca de 18% ou mais de 18% de todo o conteúdo, por falta de melhor palavra, que lá ia parar. E se nós fizermos um fast forward para abril deste ano, portanto, ou seja, um ano depois, os dados do Deezer já dizem que são quase 75 mil músicas geradas por inteligência artificial a entrarem todos os dias na plataforma. E isso representa 44%. Ou seja, quase metade do que entra numa plataforma pode ser artificial. E há outro problema. Que uma esmagadora maioria destes streams, ou melhor, dos streams de música gerada por IA, são detectados como sendo fraudulentos. Ou seja,
lá está, bots que geram em massa streams destas músicas. Estamos a falar de 85%. Música gerada por IA e a ser ouvida por bots. Um admirável mundo novo. Isto levanta outra questão. Será que conseguimos distinguir música feita por humanos da criada por inteligência artificial? A plataforma Deezer testou isso. Colocou 9.000 pessoas em 8 países a ouvir 3 músicas e a adivinhar a origem. Os resultados foram claros. 97% das pessoas não conseguem completamente distinguir a música gerada por IA da música feita artesanalmente, digamos assim. O que é que isto diz? Diz que há uma capacidade destes modelos para criarem música que pode passar por real. Pode passar por real ou por música feita por artistas reais e passa. Foi o que aconteceu com os Velvet Sundown, uma banda que apareceu em 2025, lançou 3 álbuns em mês e meio e, na verdade, nunca existiu. Dust on the wind, boots on the ground. O fenómeno mediático gerado em torno dos Velvet Sundown poderia, em tese, ter sido gerado por outra banda qualquer, porque a verdade é que há uma imensidão de bandas falsas que começam a aparecer nas plataformas. Os Velvet Sundown apareceram com uma série de indicadores que um olho e um ouvido treinados conseguem discernir como suspeitos, não é? Ou seja, as fotos da banda são muito dúbias, as capas dos discos idem, a bio muito claramente gerada por ChatGPT ou alguma coisa parecida. A própria música em si é uma espécie de eu acho que escrevia assim no texto, é uma espécie de quem é quem do rock inglês e americano dos anos 70. A inteligência artificial veio só agravar o problema. Antes da IA já existiam artistas fantasma. Isto remonta para aí a 2016. Foi noticiado na altura e depois, mais tarde, escrito em livro pela Liz Pelly, que é uma jornalista norte-americana. Escreveu um livro sobre o Spotify e a maneira como se tornou, no fundo, este tubarão do streaming e a maneira como, de certa forma, glorificou uma certa escuta passiva, ou seja, a música já não é uma coisa que tu fazes ou que tu consomes por querer, pelo prazer de ouvir música ou porque queres dedicar-te a um disco. É uma coisa que acontece, no fundo, enquanto estás a fazer outras coisas, não é? Enquanto lavas a louça, tanto é que há playlist matinal, playlist para o ginásio, playlist para... Enfim, ou seja, a música tornou-se funcional, a música responde a tarefas. Mas voltando à questão dos artistas fantasma, basicamente o Spotify começou a encher algumas das suas playlists mais populares com canções que no fundo eram encomendadas pelo Spotify a estúdios daquilo que se chama Muzak, não é? Ou seja, música de fundo, estúdios de produção de música de fundo. Ou seja, jazz ligeirinho, ambient muito soporífero, inofensivo, música que tem o potencial para ser mais indistinguível do que outra. No fundo, o Spotify começou a encaixar sorrateiramente essas músicas em algumas das suas playlists mais ouvidas, porque os acordes que estavam estabelecidos com esses estúdios eram, no fundo, menos lucrativas para os artistas. Ou seja, há incentivos económicos claros para privilegiar música de marca branca de baixo custo, em vez de artistas com identidade própria. Isso afeta diretamente quem faz música. O problema é estrutural, tem a ver com o próprio modelo de negócio do streaming, com a forma como o dinheiro é distribuído. O músico e produtor Ben Monteiro, que já ouvimos nos 2 primeiros episódios desta temporada, recentemente fez uma série de vídeos sobre como cada plataforma de streaming compensa os artistas. Para um artista fazer €1 no Qobuz precisa de 26 plays. Já no Spotify precisa de mais de 600. E mesmo esse euro gerado pelas 600 reproduções não vai diretamente para o artista. É colocado numa espécie de pote para depois distribuir por todo o catálogo da plataforma, em função dos streams totais. O modelo pro rata, para sumarizar, é quem faz mais tem direito a mais, mas não de uma forma diretamente proporcional. O que acontece? Os artistas maiores ficam com 90% de tudo o que é feito a cada mês no Spotify. Eu posso estar a ouvir a música de um artista indie que eu gosto, mas não é ele que está a receber com esse meu stream.
Este modelo é usado pela maioria das plataformas, como o Spotify, a Apple Music e até mesmo o Qobuz. A diferença neste último está no valor pago aos artistas. Mas há alternativas. Por exemplo, o SoundCloud e, em certos casos, o Deezer ou o Tidal já testaram um modelo diferente, centrado no utilizador. Nesse sistema, o dinheiro da subscrição de cada pessoa vai diretamente para os artistas que essa pessoa ouve. Mas na prática, este modelo ainda é exceção, não é a regra. Com as músicas geradas por inteligência artificial a entrar na equação, a possibilidade de um artista pouco popular ganhar dinheiro com a música que faz torna-se ainda mais pequena. Hoje já não é preciso saber tocar um instrumento nem escrever uma melodia. Basta descrever uma ideia. Ferramentas como a Suno transformam texto em música. Portanto, o Suno, ou a Suno, não sei, o modelo a partir do qual desenvolve estas músicas foi treinado com base num manancial de música que está protegida por direitos autorais, e esses músicos não lhes foi pedido consentimento, não é? Nem esses músicos foram remunerados por isto, não é? Portanto, logo aí há uma série de questões legais, éticas, que se levantam. Estas plataformas defendem-se com uma ideia simples. Operam com base no chamado fair use, ou seja, não estão a copiar, estão a criar algo novo. Mikey Schulman, CEO da Suno, acredita estar a fazer o melhor para os artistas, porque, segundo ele, nem os próprios músicos gostam de fazer música. It's not really enjoyable to make music now. People enjoy Why do you say that? It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. A Suno diz querer transformar a experiência de fazer música, torná-la simples e acessível a qualquer um, como num jogo. To me, it seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite. Algo que qualquer pessoa pode fazer, sem técnica, sem formação, apenas para se divertir. E, de certa forma, está a conseguir. O Suno tem ganho uma popularidade muito grande. E há inclusive, saiu uma reportagem muito interessante na Billboard que falava sobre como, neste momento, são geradas no Suno 7 milhões de músicas por dia. Isto, para termos de comparação, significa o catálogo inteiro do Spotify a cada 2 semanas. Há cerca de 2 anos, as 3 grandes editoras, Universal, Warner e Sony, começaram por processar estas plataformas, mas entretanto chegaram a acordos com elas. Em novembro do ano passado, a Warner assinou um acordo com a Suno que, no fundo, assentava em o modelo da Suno vai ter como base o material de artistas da Warner que tenham consentido, mediante compensação, tenham permitido que o seu trabalho seja usado para treinar o modelo de IA que depois permite-me, por exemplo, escrever, dá-me uma música de synth pop com trompete dos anos 2000 e ele gera-me aquilo. Há outros acordos que, no fundo, têm por base a mesma lógica de parceria, no fundo. Ou seja, no início eram rivais, agora encontraram um meio termo e vão colaborar, essencialmente. E mais uma vez, os gigantes fazem acordos entre si e os únicos prejudicados passam a ser os artistas. A história não é nova. Aconteceu o mesmo com o Spotify. Toda a gente era contra o Spotify, mas depois as grandes editoras passaram a receber uma parte dos lucros do Spotify e ficou tudo bem. Por isso, já vimos isto antes. Estamos a ouvir Holly Herndon, uma artista norte-americana a morar em Berlim, conhecida por usar machine learning e inteligência artificial na sua música, que numa conversa com o Daniel disse temer que, com estes acordos, as grandes multinacionais da indústria acabem por se apropriar da tecnologia. O meu receio é que fiquemos tão obcecados com os direitos de autor que acabemos com um único modelo oficial detido pela Warner Brothers ou por uma empresa semelhante a que só os grandes produtores possam aceder. Há uma linha ténue entre proteger os artistas e, por outro lado, proteger apenas os catálogos das grandes empresas, impedindo todos os restantes de experimentar uma tecnologia inovadora e revolucionária.
Mas nem tudo é negativo. Há artistas a utilizar inteligência artificial de forma diferente, como um instrumento, não como um substituto. É exatamente isso que faz a artista que acabamos de ouvir. A Holly Herndon, ela tem trabalhado com a inteligência artificial de uma forma muito diferente, ou seja, ela criou o seu próprio modelo de inteligência artificial, alimentou-o no fundo com uma série de gravações da sua própria voz e de colaboradores que ela recrutou no fundo, ou seja, logo à partida não se coloca a questão de roubo de propriedade intelectual. Foi material pensado, criado, de raiz, o que desde logo pressupõe uma interação com a tecnologia que não deixa de ser humana. Ela fala sobre como existe um bocado esta ideia, esta retórica de que as pessoas na música querem automatizar o processo porque não gostam de a compor. E ela diz que isso é uma interpretação muito errada do papel que a música tem nas nossas vidas. Mal era se todos os músicos não gostassem de fazer música. Sim, não é? mais valia fazerem outra coisa, não é? Há outras formas de interagir com a inteligência artificial sem ela substituir o artista. Há um nome também, talvez um bocado mais obscuro, que é o Reinier Zonneveld. É um DJ de techno neerlandês que criou também ele o seu próprio gêmeo digital, criou o seu próprio modelo de IA com base também nas gravações das suas próprias atuações. E este modelo, ele a dada altura teve uma performance de 10 horas, alguma coisa assim. Fez uma performance lado a lado com este seu gêmeo digital. Ele estava a fazer o seu DJ set e o seu gêmeo respondia àquilo que ele estava a fazer com coisas que harmonicamente, melodicamente fizessem sentido. Ele podia a qualquer momento tirar o som daquilo que ele estava a fazer, se aquilo não lhe interessasse, né? Se ele estivesse a fazer alguma coisa que o artista achasse que não encaixava na música. Ou seja, está aqui um exemplo talvez de uma experiência mais interessante com a tecnologia. Um diálogo entre o humano e a máquina, não uma substituição. Mas nem todos os usos são assim claros. Na reportagem da Billboard que falava há bocado, que é da Kristen Robinson, que é uma jornalista que tem acompanhado as movimentações da inteligência artificial na indústria há já algum tempo, ela altera uma parte muito interessante em que ela vai a uma espécie de songwriting camp, acampamento de compositores. E estamos a falar de alguns nomes gigantes, ou em tempos gigantes. Timbaland, por exemplo. E ela fala sobre como a abordagem de vários dos músicos lá e fora daquele contexto específico, no que toca à inteligência artificial, é mais ou menos esta: é dar instruções ao modelo dezenas de vezes, prompts, portanto, não é? Inserir letras na ferramenta até que cheguem ali a uma ideia que as interessa de alguma forma. E depois os músicos recriam a música pedaço a pedaço e vão acrescentando coisas que queiram, vão tirando coisas que achem que não faz sentido. Podemos questionar, para estes artistas a inteligência artificial é uma ferramenta criativa ou um atalho? Usam-na para inspiração ou para apropriação do trabalho de outros? As respostas não são claras, mas atualmente a indústria já está a legitimar a tecnologia. No tal artigo que eu escrevi sobre o Velvet Sundown e etc., eu acabava esse artigo com uma visão dos horrores, que era um agente musical chamado Ethan Curtis, que dizia: honestamente, não me surpreenderia se as editoras começassem elas próprias a criar artistas falsos. Por que não? Não tens de partilhar receitas, não tens de lidar com artistas temperamentais. Isso sequer já está nos planos. E a verdade é que temos visto editoras a assinarem contratos com AI Music Designers. É assim que é a terminologia. Está mesmo a acontecer. A Hollywood Media, por exemplo, uma editora independente baseada em Los Angeles, contratou recentemente um dos utilizadores mais populares da app Suno como AI Music Designer. E como vimos no início do episódio, assinou também um contrato de $3 milhões com a artista de IA Zania Monet. Um avatar criado por uma designer e poeta norte-americana, Talisha Nikki Jones, que não sabe cantar nem produzir músicas. Escreve apenas letras e a máquina faz o resto.
Mas a Hollywood Media não está sozinha. O cantor e produtor Timbaland também lançou uma empresa focada na criação de artistas com inteligência artificial. A tendência está a crescer e a institucionalizar-se. É difícil olhar para tudo isto e não ficar preocupado. O problema, já vimos, não é novo. Nunca foi tão fácil produzir música e talvez nunca tenha sido tão difícil atribuir-lhe valores. Joel Gouveia, manager de artistas canadiano, defendeu no ensaio que nos últimos anos, com o advento do streaming, a música deixou de ser um produto escasso e passou a funcionar quase como um bem indiferenciado, como água da torneira ou eletricidade, sempre disponível independentemente de quem o forneça. Ao contrário da televisão, onde cada plataforma oferece conteúdos diferentes, na música todos oferecem essencialmente o mesmo, uma biblioteca com milhões de canções. E quando a música passa a ser um serviço, deixa de ser percebida como algo especial. A inteligência artificial vem agravar este problema. Vem vender-nos a ideia de que qualquer pessoa, mesmo sem perceber nada de música, pode criar uma canção em segundos. E de facto, tem razão. Decidi experimentar, pedi ao ChatGPT para escrever uma letra, dei instruções ao Suno e em 10 minutos tinha 3 músicas prontas. Um hino épico, uma canção pimba e uma pop. Vamos ouvir um pouco de cada uma. Falamos de K-pop, gambling e beleza facial, de hobbies de reformado com entusiasmo anormal. Músicas do TikTok, teorias e muito material. Se este não é o melhor podcast, então não sei afinar. Partilha este episódio no grupo do jantar, no chat da família e em todo lugar. E carrega no seguir, isso é mesmo essencial. Não percas a próxima temporada, vai ser fenomenal. Vai ser mesmo. Sim, perceberam bem, este é o último episódio da temporada, mas já lá vamos. Este exercício fez-me pensar, se qualquer pessoa pode fazer isto, e se depois quase ninguém repara, o que distingue um artista de alguém que dá instruções a um computador? E o que é que tudo isto diz sobre a música que ouvimos? Há 3 anos, o produtor e youtuber Rick Beato dizia num vídeo que o que abriu caminho à música feita por IA foi a própria indústria musical, que nos últimos anos começou a usar e abusar de ferramentas como o Autotune, que no fundo transforma uma voz desafinada em afinada, tornando-a também robótica, ou ferramentas de correção de beats na música rock, ou baterias virtuais que geram loops rítmicos que não falham um tempo. I've talked about the dangers of this, of music becoming completely computerized and lacking humanity. If you use auto-tune so much that the voice sounds robotic and it doesn't have any nuance to it, any inflections, and it just sounds like it's a completely synthesized voice, then when AI creates that synthesized voice, people aren't going to be able to tell the difference. O problema não é a inteligência artificial, é a música estar-se a tornar cada vez menos humana. Tudo em todo lado soa ao mesmo. E isso uma máquina consegue recriar com uma perna às costas. Na entrevista com o Daniel, a Holly dizia exatamente isto, que o chamado slop, que normalmente associamos à inteligência artificial, conteúdo indiferenciado, de baixa qualidade, feito sem esforço, já existia antes da IA. Slop não é necessariamente. Acho que toda a gente o associa à IA, mas talvez seja apenas aquilo que funciona na economia da atenção. Ou seja, slop é no fundo o que te capta o olhar ou te prende o ouvido de uma maneira que de certa forma te sequestra o cérebro. Não que isso seja necessariamente bom para ti, mas porque captura a tua atenção. Acho que o que o slop faz é automatizar por completo esse processo de criação, mas esses caminhos já vinham a ser trilhados. E o incentivo para produzir slop infinito está lá, porque a internet pede e diz mesmo conteúdo infinito. Quando a arte e conteúdo se tornam indistintos, deixa de importar se estás a divulgar arte ou apenas conteúdo. Nesse ponto, por que não automatizar tudo, transformando-o numa espécie de slop de IA? De certa forma, é apenas a conclusão natural dos sistemas e das redes de atenção em que sempre vivemos. Podemos ficar deprimidos com a explosão da inteligência
inteligência artificial na música e em outras artes. Mas se pensarmos por este prisma, talvez a inteligência artificial até nos esteja a fazer um favor, porque nos vai forçar a repensar a nossa relação com a música. Se de repente metade das músicas que estão nas plataformas são slop, talvez a solução seja dar um passo atrás, voltarmos a procurar e a escolher conscientemente quem ouvimos, em vez de deixarmos a máquina decidir por nós. Para o Daniel, é nessa relação humana com o público que os artistas devem apostar. Para as subculturas que nunca dependeram do Spotify, no fundo, que nunca puderam ter no Spotify alguém que olhasse pelos seus interesses, de certa forma, a solução é a experiência mais humana que há, que é estar na estrada, a tocar música para pessoas reais, que se identificam com aquilo, que querem seguir as bandas de que gostam, que querem comprar os seus discos. Comprar discos é fixe. A partir do momento em que a música é um ficheiro, automaticamente a tua relação com aquilo, pelo menos na minha visão, é menos especial. Há um dado curioso, mesmo numa época em que o streaming domina, o vinil continua a crescer. As vendas têm aumentado há quase 2 décadas consecutivas e hoje o formato já ultrapassa os CDs. Em Portugal representa 74% das vendas físicas do mercado da música gravada. Ou seja, mesmo numa era de consumo instantâneo, há quem continua a querer ter a música nas mãos, ouvi-la com atenção, ter uma relação mais próxima com quem a fez. Até porque, por muito que os computadores saibam imitar na perfeição décadas de música produzida por humanos, eles ainda não conseguem ser verdadeiramente criativos. É o que defende João Carlos Pinto, compositor e artista multidisciplinar, numa conversa com o Daniel. A arte tem sempre um contexto, e seja ele histórico, seja ele social, está sempre a dialogar com ele. Por isso é que depois temos movimentos como o dadaísmo, em que de repente, quando temos um Duchamp que nos mete um urinol, hoje em dia, se aparecer outra pessoa a meter um urinol numa galeria de arte, vai ser absolutamente irrelevante. Porque no contexto para além de já ter sido feito, no contexto de hoje já não tem um impacto. Tem todo o movimento do dadaísmo, teve um impacto naquele contexto, naquela época, naquela altura. E a inteligência artificial não tem uma história, não tem uma nacionalidade, não tem um contexto social, bebe do nosso, lá está. Mas não tem esta noção de progresso humano por não ter uma mente humana. Por muito que se replique muito bem, não tem uma mente humana. Então eu acredito que a arte, no sentido mais puro, que podemos discutir o que é que isso é exatamente, é uma coisa que vai estar sempre circunscrita ao humano. Também é isso que defende Ethan Hein, professor de teoria musical na Universidade de Nova York, que a inteligência artificial consegue ler padrões e combiná-los, mas não criar coisas novas. O professor dá exemplos. Quando ouves Jimi Hendrix, Michael Jackson, Talking Heads ou Björk, por vezes percebes neles uma ligação às opiniões dominantes do seu tempo e do seu contexto, mas muitas vezes surpreendem-te com escolhas estranhas e contraintuitivas. Agora que o rap dos anos 80 existe, é fácil usá-lo para treinar uma IA e obter mais rap dos anos 80. Mas não há forma de uma IA ter produzido rap dos anos 80 se tivesse sido treinada apenas com pop dos anos 70. O Daniel Dias acredita que esta dimensão mais humana não vai desaparecer da música e que haverá mais artistas a servir-se da tecnologia para criar coisas disruptivas. Quem gosta de música não vai deixar de ouvir música a sério, não é? E quer achar que a Holly Herndon também não é um oásis, não é? Quer dizer, vai haver pessoas muito inteligentes, muito criativas, a inventarem mais formas interessantes de se relacionarem com a tecnologia sem que o fator humano perca uma centralidade. A inteligência artificial pode ter o seu lugar para experimentar, para brincar, mas dificilmente substitui aquilo que nos liga à música, a identificação, a proximidade, a sensação de nos revermos no que ouvimos. Quem gosta de música gosta porque sente uma certa identificação com aquilo que está a ouvir, né? Sente uma certa proximidade, sente que consegue rever-se naquilo que está a ouvir, não é? E eu acho que isso é difícil de sentir quando estás a ouvir um sentimento ou o que for que seja fabricado, não é? Quer dizer, acho que isso é mesmo muito difícil. Southern trees bear strange
Termina este episódio com Billie Holiday, em 1959, a interpretar Strange Fruit, uma canção sobre os linchamentos racistas no sul dos Estados Unidos. É uma canção símbolo, fala de um fruto estranho pendurado nas árvores do sul, uma imagem para os corpos das vítimas. Quando mergulhei no mundo do jazz, comecei por ouvir vozes perfeitas, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, donas de verdadeiros vozeirões. Por isso, a primeira vez que ouvi Billie Holiday, a minha primeira reação foi: não tem assim tão boa voz. As pequenas falhas, a voz a quebrar, as partes quase faladas, podem parecer à primeira vista falta de técnica. Mas quando ouvi cantar Strange Fruit, percebi, é precisamente isso que torna aquela interpretação inesquecível. Não é a perfeição, é a vulnerabilidade, o peso, a emoção, a verdade que coloca naquilo que canta. É isso que fica connosco, e isso uma máquina ainda não sabe fazer, nem imitar. Numa altura em que produzir música nunca foi tão fácil, nunca como antes precisamos tanto de verdadeira música, daquela imperfeita, às vezes difícil de ouvir e profundamente humana. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido por mim e pelo Daniel Dias. Não percam o artigo do Daniel, que sai brevemente no Y. A sonoplastia é da Margarida Adão, a revisão é da Patrícia Jesus. Este foi realmente o último episódio da temporada de Como Assim. Se gostaram da temporada, não deixem de seguir para acompanharem as novidades. O Como Assim regressa brevemente. Até lá, bom verão, boas férias e até ao próximo episódio.